Tô com diarreia. E agora, Felipe, o que eu faço? Antibiótico, sim ou não? Preciso ir no pronto-socorro agora? Quais são as dúvidas principais que os pacientes me trazem no consultório? Eu vou respondê-las aqui para vocês. Meu nome é Felipe Neves, sou clínico médico de formação e esse aqui é o meu canal, que eu vou falar sempre sobre doenças do dia a dia de uma forma ultra mega prática. Então, hoje a gente vai falar sobre diarreias que a gente chama de agudas, ou seja, começou a diarreia e durou alguns dias, não é aquela diarreia que se arrasta, fica semanas ou meses com você. Isso a gente vai falar em um outro encontro. A ideia é a seguinte: do nada comecei com náusea, com vômito. Qual que normalmente é o diagnóstico que a gente vai ter? Algo infeccioso. E sempre a gente vai ouvir sobre gastroenterocolite. O que é isso? Sempre que a gente tiver it no fim, é inflamação. Gastro é estômago. Entero é intestino. Colite, cólon, é o intestino mais no fim, o intestino grosso. Então, isso aqui é uma gastroenterocolite, uma inflamação do estômago, do intestino delgado e do intestino grosso, tá? As infecções, elas podem ser bacterianas ou podem ser por vírus. Normalmente, o que a gente vê é por vírus, principalmente se você tem contato com crianças. Criança realmente tem muito vírus circulando ali, acaba tendo contato com creche, com outros vírus que o seu corpo não tem contato. Então isso é fundamental, a gente sempre leva esse ponto em consideração. E aí, qual que é a ideia? A ideia é que a gente precisa sempre se hidratar e tratar os sintomas, usar sintomáticos. Se você está com queimação no estômago, porque a gastrite está pegando um pouco mais, a gente vai usar medicamentos para isso. Por exemplo, vai usar um omeprazol, um pantoprazol, um antiácido, existem diversos, mais hidroxialumínio, Milanta Plus e outros, certo? E se a dor abdominal que está pegando, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um medicamento que vai inibir a peristalse, que é aquele movimento do intestino, que vai ser quem? A escopolamina ou Buscopan. Então, quando a gente tem aquela cólica, quem vai bem é o Buscopan. E a diarreia, normalmente a gente acaba não medicando especificamente, só se está realmente interferindo muito com o dia a dia do paciente. Que aí a gente vai usar um medicamento para parar essa peristalse, ou seja, aquelas fezes que estão muito aquosas não irem para frente, que é a loperamida, por exemplo, Mosec, ou até o Tiorfan, que é a racecadotrila, que ele vai fazer o que? Ele vai dar uma chupada naquela água que está no intestino. Porque quando a gente tem uma colite, uma inflamação, aquela água que está passando no intestino não consegue ser absorvida. Então, do mesmo jeito que a gente toma, a água ela vai embora. Então, a diarreia fica muito aquosa, certo? Estou falando para você não tomar água? Não, não é isso. Você precisa se hidratar, porque senão também você acaba ficando mais doente ainda. Mas a ideia do funcionamento dos sintomas e o nosso racional para tratamento é esse, certo? Existe algum exame específico para detectar se a gastroenterocolite é por vírus, bactéria? Até existe exame de cultura de fezes, um exame que chama PCR, que em alguns lugares chama GECAMOL, que a gente vai avaliar se tem algum granulado do material genético das bactérias ou dos vírus nas suas fezes. Ele é um exame normalmente feito em regime particular. E aí a gente consegue identificar. Existem alguns exames, por exemplo, a rotavírus, que a gente consegue fazer, e se vier positivo, a gente já mata a charada, sabe que é algo viral, e isso reforça a ideia que a gente não precisa de antibiótico. E esse outro ponto, precisa sempre de antibiótico? Pelo amor de Deus, não. Quando que a gente vai precisar de antibiótico? Quando o estado geral do paciente for muito ruim, quando ele estiver fazendo febrão, muito importante, pacientes mais idosos que a gente está preocupado, diarreias que a gente chama de invasivas, que tem sangue nas fezes. Se tiver sangue nas suas fezes com diarreia, toma cuidado. Acho que esse é um ponto que vale a pena fazer antibiótico. Aquele paciente que está viajando, que a gente chama de diarreia do viajante, ou ele saiu de um ponto e foi para outro, ou se ele voltou de alguma viagem. Às vezes vale a pena, tem que ver o contexto clínico. E pacientes com imunidade baixa, por exemplo, fazem uso de algum medicamento que baixa a imunidade, ou mesmo tem algum vírus, como do HIV, que acaba baixando a imunidade, e eles não têm um controle dessa condição de base, beleza? Então, nesses casos, vale a pena. Vocês veem que são casos muito específicos. Então, toma cuidado. Não chega exigindo um antibiótico no pronto-socorro.
Normalmente, a conduta mais adequada é hidratação e tratar sintomas. Ver como é que evolui. Evoluiu bacana? Deu tudo certo? Ok. Não evoluiu em 48, 72 horas como deveria? Reavaliação. Será que precisa de antibiótico? Antibiótico dá problema, pessoal. Muito efeito colateral, pode inclusive te dar uma diarreia lá na frente pelo uso desse antibiótico, porque você acaba desregulando muito a sua flora. Inclusive, falando sobre flora bacteriana, alguns estudos mostram que reduz o tempo de sintoma usar alguns probióticos. Então, isso não é tão consenso na literatura, mas em alguns casos específicos até tem uma indicação. O ideal, pessoal, é que tenha sempre alguém vendo você de perto para ver como que você evolui. E aí, fulano, você acha que melhorou em 48 horas? Está melhor? Precisa de mais hidratação? Está conseguindo? Ah, não, realmente eu estou vomitando muito. Não está nem entrando nenhum medicamento. Talvez esse seja o momento que você precisa de um soro, você precisa de uma hidratação mais vigorosa, ou mesmo internar por 24 horas aí para 24, 48 horas para dar uma melhorada, um up, para conseguir sustentar uma melhora com os antibióticos ou medicamentos de oral, se for o caso. Maravilha? Acho que deu para a gente falar muito sobre esse diagnóstico que é muito frequente na nossa população. Se você curtiu, compartilha, se inscreve no canal e manda para aquele colega ou para aquele colega, para o seu pai, para sua mãe, que já teve alguma diarreia e não soube o que fazer. Um abraço.